Boa noite, meus amigos. É uma grande honra estar aqui na casa do Rodolfo para falar de um tema que tem sido a minha preocupação nos últimos anos. Alguns de vocês foram testemunhas por terem frequentado cursos que eu ministrei. E falar de Jung é recuperar a discussão que nós fizemos sobre Thomas Mann, sobre Goethe e sobre mesmo Don Quixote. Há uma sequência que vai mostrar a saga ocidental, que se confunde em grande parte com a saga da Alemanha. E quando a gente fala do Jung, fala da Alemanha. Quando fala do Goethe, fala da Alemanha. Quando fala de Thomas Mann, falamos da Alemanha. Então, esse é um tema que me apaixona e que eu tenho como sendo essencial para a compreensão de todos e de cada um. Eu tento me compreender dessa forma. É uma jornada em busca de mim mesmo. E ao tentar fazer isso, é claro que eu vou discutir com as pessoas e repartir um pouco daquilo que eu acho que aprendi. Esse é um dos motivos de eu estar aqui. Mas ontem eu lia, com muito prazer, como sempre, a crônica semanal do Luiz Felipe Pondé. Né? E ele ontem falou dos românticos e falou de um texto que eu pude comprar ontem mesmo, pela Amazon, baixando pelo Kindle. E é interessante que era um texto do Isaiah Berlin, onde ele vai tratar das raízes do romantismo. Nós também estamos falando aqui das raízes do romantismo. E o que é que nos diz o Isaiah Berlin? Eu tenho criticado, escrevi vários textos criticando o legado do Isaiah Berlin. Ele, judeu, penso eu, não compreendeu o sacrifício judaico durante a Segunda Guerra. Não foi só ele, outros filósofos judeus também pecaram pela compreensão, porque ficaram dentro de cercadinhos que empobrecem a explicação. E no caso do Isaiah Berlin, ele vai dizer que a raiz primeira do nazismo estava, ou do totalitarismo, colocar nesses termos, estava em Platão. Aí ele derramou a bacia d'água, né? Não foi a lugar algum. Mas, curiosamente, nesse texto que eu li ontem à noite, As Raízes do Romantismo, que na verdade é um conjunto de palestras que ele fez nos Estados Unidos, ele vai dizer, vai tocar muito próximo naquilo que eu considero como sendo a raiz da qual vai se elevar o tronco que vai explicar o nazismo. Ou seja, ele vai dizer que a cultura alemã é produto do pietismo, do Hamann, do Lentz, e que quem é filhote deles? Os grandes filósofos do século XIX, inclusive o Kant, né? Desse tronco pietista. E é muito interessante, porque na análise do Isaiah Berlin, nós vamos ver que o pietismo nasce como uma reação à religião reformada luterana que tinha se ossificado no final do século XVII. Isso é uma coisa interessante. O que não fica claro no texto dele, porque provavelmente ele não quis investigar isso, ou não pôde, é a conexão entre o pietismo e uma coisa que aparentemente é antagônica a ele, que é o neoplatonismo renascentista, que vai formatar a visão de mundo que vai ser cristalizada a partir do Goethe e o seu Fausto. Eu vou voltar nos detalhes para ficar mais claro. Mas o que é importante é mostrar que o grande intelectual Isaiah Berlin tocou no ponto, mas ele não conseguiu ver que ali, no pietismo e no Goethe, que estava a explicação cabal para o desastre do nazismo. Ele foi acusar Platão de um crime que não cometeu. E ele viu a cara dos criminosos e não os reconheceu. É isso que eu diria. Fechando parênteses sobre Isaiah Berlin, vamos então ao motivo dele estar aqui. Esse livro aqui, Livro Vermelho, do Carl Gustav Jung. Eu tenho lido toda a obra do Jung por anos. Mas esse livro não estava disponível. Ele era muito citado, muito louvado. Os discípulos mais íntimos dele tiveram acesso a cópias meio piratas dele, mas o grande público jamais teve. O ano passado a família autorizou
autorizou a tradução e a publicação. Ele foi publicado em alemão, publicado em inglês e já chegou em português no final do ano passado, começo desse ano aqui. Esse livro é recentíssimo. E qual é a importância desse livro? Quem já conhece a obra do Jung, provavelmente já leu esse livro aqui, As Memórias do Jung. Um dos capítulos desse livro é o que ele chamou de Confronto com o Inconsciente, onde ele vai narrar o processo pelo qual esse livro foi gestado. Esse é o caminho natural, tá certo? Então, o livro vermelho nasce de uma grande crise que Jung viveu exatamente há um século atrás, 1913. Todos aqui devem ter visto o filme do Cronenberg, O Método Perigoso. Ali dá um relance das duas personalidades monumentais do Jung e Freud, né? E o encontro deles, e o confronto de métodos, enfim, e dá um perfil, vamos dizer assim, aproximado da psicologia do Jung. O jovem talentoso, inteligente, o erudito, enfim, que estava em busca. E o filme acaba justamente no momento em que esse livro começa a ser composto. Não vai além do ponto que nós queremos explorar aqui. Pois bem, quem foi Jung? O Jung foi um talentoso psicólogo que seguiu estritamente a trilha deixada por Goethe e Nietzsche. Ele era o maior dos Nietzscheanos. Esse livro aqui, em larga medida, é uma imitação do Assim Falou Zaratustra. A gente vai ver passagens inteiras dele que é uma imitação. O Jung não é um poeta como Nietzsche é, mas se aproxima. Então a gente vê trechos que o modelo é o próprio Zaratustra. E o que é importante nisso? O Jung leu o Zaratustra quando estava no nível médio da escola. Depois o leu em 1913, antes de compor esse livro, ele fez uma leitura renta ao texto. Em 1934 e 1939, nesse interregno, a cada verão ele fazia seminários sobre o Zaratustra. E eu os tenho em casa, é uma das leituras mais sensacionais que eu já fiz. Ele pegou Zaratustra letra a letra. E só não conseguiu esgotar o livro, faltaram pouquíssimos capítulos, porque a guerra estourou e as reuniões que ele fazia, que eram 20 pessoas que ele escolhia, de personalidades internacionais, top de linha, botava numa sala lá em Zurique e ficava o verão lá discutindo Zaratustra. É um negócio espetacular. Um time de eruditos estudando uma coisa. Então, o Jung tinha o Nietzsche como uma espécie de profeta. Da mesma forma, ele via o Goethe, sobretudo Fausto, do qual ele se dizia descendente, por um vias tortas, do Goethe, descendente físico. O Goethe teria tido um caso com uma ancestral do Jung, e daí teria nascido um rebento que deu a linhagem da qual ele pertence. É interessante colocar esses fatos históricos, porque isso mostra a cultura em que o Jung viveu. Tem mais um elemento importante. O Jung era filho de pastores luteranos. Não é? E isso mostra a cultura na qual ele estava imerso. Então, quando ele entra nesse confronto com o inconsciente, o Jung estava fazendo um duelo com ele mesmo. Na verdade, eu não posso falar em termos médicos porque eu não tenho competência para isso, mas o que ele descreve ali é que ele estava numa crise de esquizofrenia. Nada mais, nada menos. O Jung mergulha no processo de esquizofrenia e vai dialogar com personagens, e conforme ele vai nos narrando o que vai acontecendo, é como a gente viu naquele filme do John Nash, Uma Mente Brilhante. Certo? Só que o Nash não fez dos personagens elementos, vamos dizer assim, literários capazes de transmitir mensagens. Ele fez isso. Então ele vai descobrir personagens, há um fracionamento da personalidade, e essa descoberta desses personagens, para ele, é como se isso fosse normal. E olha que o Jung era um psiquiatra.
clínico que cuidava de um hospital de loucos e via os esquizofrênicos todos os dias. E ele mesmo diz aqui no livro que ele estava como louco, mas aí tem um detalhe. Ele vai dizer, é a loucura sagrada. Então o psiquiatra ele provavelmente estava mais louco do que os seus clientes. Eu vou até ler a nota em que ele fala disso, porque é muito interessante essa questão da loucura sagrada, porque ela... Deixa eu ver se eu acho a página que ele fez aqui. Deixa eu ver. Bem, o que ele vai dizer em síntese? Ele vai dizer que há quatro tipos de leitura, conforme o Sócrates escreveu, a tradição socrática nos diz, desde a antiguidade, e que no Renascimento isso foi muito explorado. Com por exemplo, o elogio à loucura do Erasmo. Lá está uma explicação usando essa tradição socrática. Né? E ele vai dizer a mesma coisa aqui, que há 4 formas de loucura. A loucura inspirada, o cara vira um profeta, ou a loucura do amor, ou enfim, tem mais outros 2 tipos que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Mas o que é importante é a gente mostrar que o Jung sabia-se mergulhado num elemento patológico mental. Nada mais, nada menos. Só que ele preferiu compreender isso como uma coisa religiosa. Ele vai se ver como um profeta. Isso é uma das coisas mais interessantes, porque o tempo inteiro ele se reporta sempre a Nietzsche e a Goethe. E ele tinha esses 2 como sendo 2 inspirados também. E ele se dizia da linhagem deles. Então eu quero ler para vocês também o que ele coloca de citação inicial do livro, porque é muito revelador do que ele pensava de si mesmo. Quando ele começa a escrever, ele vai dar um título, ele vai dando subtítulos para as partes do texto dele. O primeiro subtítulo que ele dá é O Caminho daquele que virá. Quem virá? A leitura do texto permite a gente achar que 2 virão. Um é ele mesmo e o outro é o espírito das profundezas, ou o espírito da profundeza. Na tradução é espírito da profundeza. Os tradutores ingleses usaram no plural. Espírito das profundezas, mas tanto faz. Quem é o espírito da profundeza, ou das profundezas? É Mefistófeles, ou Zaratustra. Chamemo-lo como quisermos, mas é o mesmo personagem. Não tem diferença. Né? Esse personagem volta no livro 2º, ele escreve 2 livros vermelhos, né? Como acompanha o exemplar, com o nome de O Vermelho. E certamente ele não estava se referindo a elementos esquerdistas, mas sim satânicos. Que é a mesma coisa. Mas eu quero ler para vocês as citações que são o prólogo. O vermelho. O Vermelho. Isso é homenagem. Martim, não viu essa carapuça? Bom, a primeira citação que ele faz é a do Isaías. Eu quero que vocês percebam onde ele quer chegar. Isaías diz: quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Javé, ele cresceu diante dele como um rebento, como raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado. Não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si. Salvador, né? E as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus
e humilhado. São palavras duríssimas do Isaías, provavelmente referindo-se a Cristo. O Jung toma essas palavras como se referindo a si próprio. Aí vem na sequência outra citação, agora do João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio da graça e da verdade. O Jung se diz também o portador do Verbo divino. E há uma terceira citação aqui nesse prólogo, também do Isaías. Alegrem-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça, como o narciso cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. A terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água. Onde repousavam os chacais surgirá um campo de juncos e de papiros. Ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho sagrado. O impuro não passará por ele. Ele mesmo andará por esse caminho, de modo que até os estultos não se desgarrarão. A partir dele, a terra prometida está instalada sobre a terra. É isso que ele quer dizer. Bem, como podemos colocar o ponto central do nosso tema aqui? O tema é o mal. Basicamente é isso. E o mal metafísico. A gente que tem cultura cristã, que lê os evangelhos, a gente sabe que o mal é aquilo que deve ser combatido. Que o mal é a rebelião contra Deus. Mas que o mal é personificado. Eu vi Satã correr no céu como um raio. Não é? A frase belíssima lá dos evangelhos. Se não me engano é de Mateus. Não é? Mas tem mais de 500 citações nos evangelhos relativas ao demônio. Então, se a gente olha do ponto de vista bíblico, aqui temos um teólogo que pode nos ajudar, o mal é uma coisa personificada e age. Tem uma interpretação filosófica do mal, que vem da tradição do Agostinho, que diz que o mal é neutro, que o mal é a ausência do bem. Eu nunca gostei dessa explicação. Ela serve para alguns propósitos, mas eu acho que ela empobrece a discussão que nós temos aqui. O mal aqui tem que ser visto como Cristo viu. Cristo expulsava os demônios. E eu desde já digo para vocês que o Jung estava possuído. Como Goethe estava possuído. Como Nietzsche estava possuído. Não por acaso o personagem é o mesmo. É Mefistófeles. É Zaratustra. E é o espírito da profundeza. É o mesmo personagem. É o demônio do norte, que, conforme diria o Goethe. Né? Então a gente tem que ver que a discussão essencial é essa. E qual é o ponto essencial do mal? A gente tem que entender que a cristalização dessa ideia que está no Fausto do Goethe vem da tradição renascentista neoplatônica, junto com essa tradição pietista, que em alguns pontos elas se juntam, e eu não sei dizer para vocês, eu não descobri qual é a conexão entre o pietismo e a tradição neoplatônica, mas eu sei que os homens que a fizeram são os mesmos. Hölderlin, Lentz, você pegar o Schiller, todos eles de alguma forma transitaram nos dois mundos. E o que significa o neoplatonismo? Basicamente é a rejeição do tema cristão da ressurreição e no seu lugar colocar a metempsicose. E a partir disso, vê a alma como uma dualidade. A gente, cristão, entende que a alma é uma unidade. A dualidade é uma coisa louca, é uma coisa de esquizofrenia. Como Jung viveu isso com todas as suas... Ele dialogava com a alma. Isso é louco. A pessoa sã não dialoga com a alma, porque a alma é ele próprio. Falar consigo mesmo. Então, na hora que você personifica a alma e a transforma num segundo, num duplo, você já está no elemento de loucura. Pois bem,
Então, o que é que essa gente vai fazer no final do século XVII, século XVIII, século XIX? Vai transformar o mal no elemento dinâmico da história. Isso está expresso da filosofia do Hegel, tese, antítese e síntese. Basicamente, a afirmação e a negação. A negação é o mal. É uma palavra metafórica, uma palavra filosófica para falar do mal. Que vai depois respingar em Marx, né? A dialética marxista, e que está na obra do Jung. Nós vamos ver que a terapia junguiana, o método junguiano, elegeu uma figura importante para ser tratada, para ser resgatada no processo analítico, qual seja a sombra. E aí você tem toda uma literatura em torno disso. Por exemplo, os livros da Marie-Louise von Franz, que era uma discípula dele muito importante, nem sei se está viva ainda. Ela escreveu um livro chamado O Bem e o Mal dos Contos de Fada, algo assim, né? Então você vai ter que a exploração dessa tese do mal como sendo a dinâmica da história foi abraçada pelo Jung. E mais ainda, dessas personificações que ele vai fazer, das figuras que lhe aparecem, ele vai chamar, lá no início, um homem chamado Elias, depois ele vai chamar de Filemo, uma mulher chamada Salomé, que é a Salomé bíblica, e na sequência, o negócio é tão louco que ele vai dizer que ele e Salomé são irmãos. E quem é a mãe de ambos? Maria, mãe de Deus. Ou seja, o Jung, por essa via, identifica-se integralmente com a figura de um Cristo renascido. Não é pouca loucura. Então a gente vê que, e junto com Salomé e com Elias é um velho e é o pai de Salomé, mas eles estão juntos desde a eternidade. E a Salomé é a irmã do Jung. E a mãe de ambos, Maria, mãe de Deus. É muito interessante. E aí a gente tem que aparece junto a serpente. Tem uma serpente que acompanha a dupla, formando um trio, a trindade. As coisas não são arranjadas ao acaso, o número 2, e o número 3, e o número 4. Isso para o Jung tinha alta significação. Só que a trindade para ele era isso: Salomé, o Elias e a serpente. E ele é o quarto elemento. Então, por que isso é importante para nós? O Jung, na verdade, aqui num certo trecho, ele praticamente ele se dispõe a fundar uma religião. Ele explicita isso. E depois ele recua, tanto é que ele recusa a publicação desse livro. Ele não faz em vida, e só muito tempo depois de sua morte é que os descendentes concordaram em publicar. E eu me surpreendi, porque esse livro, de certa maneira, vai obrigar a toda a gente que teoriza em cima da psicologia analítica a rever o que escreveu. Não dá para ignorar o que está aqui. Tem que tirar as conclusões. Então, o ponto essencial é que a psicologia do Jung faz o mesmo que o Goethe fez, faz o mesmo que Marx fez, é de elevar o negativo, ou a negação, como sendo o elemento dinâmico da psique. Mais que isso, o elemento salvífico. Veja só, ele vai dizer aqui no livro que Deus está morto, mas aquele Deus está morto, mas outro renasceu. E qual o Deus que renasceu? Aquele Deus desprezado que ficou nas profundezas, e que Cristo, ao morrer, que ficou 3 dias no reino da morte, ele viveu e reviveu essa figura sombria, o seu duplo, que agora emerge para seu poder. Então a gente está diante, veja só, de um sistema teórico, psicológico, que se pretende ser um método terapêutico, tá certo? Mas cuja raiz são essas alucinações, essas personificações de expressões esquizofrênicas, e que explica muito da personalidade do próprio autor. Mas eu sempre, como fui junguiano e gostava de ler, eu tentava achar em mim o que era sombra, o que era ânima, o que era si mesmo. E eu, francamente, estou falando para vocês, jamais consegui identificar. E depois de ler esse livro, eu cheguei à conclusão: não poderia jamais identificar. E por que não? Pelo simples fato de que eu não sou esquizofrênico.
Há controvérsias. Eu me diagnostico e respondo por mim mesmo. Então o que acontece? Só uma mente, vamos dizer assim, doente para... Ô, minha prima, chegue mais. Depois fazemos as apresentações. Bem, então, é muito importante a gente ver isso, porque é claro que para curar a loucura tem que ter um louco na jogada, certo? É o que dizem. Mas o que nós estamos aqui é diante de uma obra que tem essa amplitude de significados. É uma obra que se pretende científica. O Jung pega essas nomenclaturas, produto desse fracionamento da personalidade, e transforma isso em elementos da sua análise. Sombra, si mesmo, ânimo e que tais. Então, são novos nomes para coisas muito velhas. Como nós chamaríamos isso dentro da linguagem cristã? Anjos e demônios. Não mais nem menos. Você não precisa fracionar a personalidade para ter acesso a essa dimensão transcendental. Então, esse é um ponto. O outro é transformar o elemento negativo, o mal, no elemento dinâmico da psique. E ele o fez respaldado, sobretudo, por Goethe e por Nietzsche. Nas nossas aulas sobre Goethe, que nós vimos que, logo no prólogo do Fausto, nós temos lá que Mefisto é aquele que sempre quer praticar o mal e acaba praticando o bem. A gente vai ver que quem vai dar a máxima expressão literária e até mesmo a expressão filosófica para essa visão da dualidade é o próprio Goethe, né? O Jung absorve integralmente essa visão. Então a gente vai ver no Fausto que o Fausto podia cometer o pecado que fosse. Ele matou Gretchen, matou o irmão de Gretchen, fez morrer o filho de Gretchen, que era seu filho, e cometeu outra série de coisas ruins. E no final, o que é que nós temos? A alma do Fausto é resgatada. É como se a condição moral não fosse importante. Então eu até lembro que eu disse para vocês que isso era uma das manifestações mais exatas da tese da predestinação do Calvino. Porque os pietistas, um grande teórico pietista, que me foge o nome agora, ele passou um ano vivendo em Genebra, absorvendo a cultura calvinista. E isso ficou impregnado na obra do Goethe. Tá certo? Então nós temos aqui uma outra forma de dizer a mesma coisa. Então, por isso que no Fausto, a figura de Mefisto era uma figura de proa. E é o elemento que dá não só a dinâmica artística do romance, mas que dá sentido ao romance. Vamos recordar também um pouco dessa história do Mefisto. Como é que foi composto esse livro? O Goethe começou a compô-lo aos 20 anos de idade. A última frase que ele escreveu foi poucas horas antes de falecer. É o livro da sua vida. É a obra máxima da literatura alemã e formadora de toda a tradição da cultura alemã. Então nós vamos ter que o mal ganha expressão positiva nessa obra. E essa visão que é radicalmente anticatólica, eu nem sei dizer, talvez não seja nem protestante, porque essa visão é a visão da síntese do pietismo com o neoplatonismo. É algo mais. Então nós temos que observar que essencialmente o Fausto do Goethe é uma obra anticristã, anticatólica. Assim como o Zaratustra do Nietzsche. O Zaratustra do Nietzsche eleva essa visão do Fausto do Goethe à máxima expressão. E lá tem uma passagem do Nietzsche que ele diz que a superfície se opõe à profundidade. É uma expressão que ele usou em vários lugares, e todo mundo aceitou. O Ortega y Gasset aceitou isso, escreveu isso lá no seu texto inicial, lá, o Meditazioni Don Quixote, tá certo? E o Jung usa a mesmíssima impressão aqui.
O que é a superfície? E o que é a profundeza? A profundeza, naturalmente, é o mal. É o elemento, é o espírito da profundeza que o próprio Jung nomeia aqui. E o que é a superfície? A superfície, a meu ver, é a consciência humana. E onde é que está o sofisma nietzschiano? Onde é que está o engabelamento do Nietzsche? A profundeza não se opõe à superfície. Isso é falso. A profundeza se opõe ao elevado, ao alto, a Deus. Quando Nietzsche diz que a profundeza se opõe à superfície, ele está matando Deus pela segunda vez. Percebe a coerência com a sua tese da morte de Deus? Se não tem altura, só tem superfície, só tem o homem e o diabo, não tem mais ninguém. É isso que ele está dizendo. Nem mais, nem menos que isso. Então a gente precisa, por isso que não dá para compreender o Jung sem compreender o Nietzsche e sem compreender o Fausto. Não é? Então, esse é um ponto. O que dizer então dos diálogos com a Salobeia? Ler isso é muito curioso, mas tem um tom de desagradável, porque os próprios tradutores ingleses colocaram uma nota aqui sobre o estilo literário. A dona Marinette é literata, sabe das coisas. O estilo literário utilizado pelo Jung nesse texto aqui. Não é? Eu quero mostrar para vocês porque isso explica em grande parte a dificuldade de se compreender o livro. Porque ele, na verdade, está trabalhando em 3 níveis de linguagens. Né? Mais na frente. Ele está trabalhando em 3 níveis de linguagem. Na linguagem científica, deixa eu ver aqui. Ele vai dizer na linguagem científica, na linguagem profética e na linguagem que ele chama de heráldica. Porque ele usa, na mesma página, os 3 níveis de linguagem. E qual é a dificuldade? O que é que o Jung quis dizer com essa? Por que é que o Jung deixou dessa forma? O Jung era um escritor muito cuidadoso. Eu li tudo que ele escreveu e ele é um escritor envolvente, talentoso, gostoso de ler. Ele não deixava brechas. Tem um estilo de escrita refinadíssimo, né? E por que o livro deixou assim? Para provar que esse material era o que ele chamava de lavas quentes que emergiam do inconsciente. Essa linguagem grotesca, é às vezes sublime, mas grotesca ao mesmo tempo, era uma forma dele provar que ele tinha o dom de falar o espírito das profundezas. E essa fala estava transcrita, ipsis literis, como chegou para ele. Percebe? Então, isso dificulta um pouco a leitura, mas, por outro lado, explica o que eu quero dizer para vocês. Em resumo, a psicologia analítica é produto desse livro aqui, ou das experiências que o Jung teve ao compor esse livro no período que vai de 1913 a 1930. O grosso disso aqui foi escrito até 1918, 19. E o que é que o Jung produziu? O que é que o Jung produziu de importante nesse período? Ele ficou 4 anos sem publicar grandes coisas. Aí ele publicou em 1918, 19, o Tipos Psicológicos, que é um livro importante, um livro muito bem feito, e que o cara que apresenta aqui, tem um nome indiano, ele diz que nasceu desse livro. Eu acho que há uma pequena incorreção nessa afirmação, porque os tipos psicológicos, na verdade, são uma forma de apresentar a astrologia, nem mais nem menos. Os tipos psicológicos, os 4 tipos psicológicos definidos são basicamente os 4 elementos da astrologia. O Jung vinha estudando a astrologia desde antes disso aqui. Então, esse livro não foi produto desse confronto com o inconsciente. Ele nasceu dos interesses do Jung na tradição neoplatônica.
Que daí que vem a astrologia, ganhou força a partir do século XVI. Então, o que nós vamos perceber é que o Jung passou 4 anos mergulhado nesse confronto com o inconsciente, nesse ato de loucura. Ele largou a universidade. Quer dizer, ele era um professor muito benquisto, muito afamado. Por que ele largou a universidade? Muito provavelmente ele não tinha condições de aparecer numa plateia maior. Estava em crise. Ele largou o hospital. Era um médico afamado, presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional. Largou a clínica e passou a cuidar apenas de pacientes no seu consultório particular. E ele usou, quem lê os livros dele sabe, boa parte do material desses pacientes acabou virando cases que ele publicou. Né? Então a gente está aqui diante de alguém que viveu intensamente essa tradição. Algumas pessoas acusaram o Jung de ser nazista, ou de ter apoiado o nazismo. Essa afirmação é correta ou incorreta? De tudo que eu li do Jung, eu nunca vi uma frase pró-nazista. Mas o que é que eu me dei conta, depois de toda essa meditação? É que também não há na obra do Jung a condenação ao nazismo. Em nenhum local. Mesmo depois de 45. Tem análises dele. Mas não tem condenação moral. E aí eu digo para vocês que o nazismo é o herdeiro político dessa tradição que nasce com Goethe. Toda a supremacia germânica, a perseguição aos judeus e aos cristãos, que não era só aos judeus, diga-se de passagem, esse triunfo do norte sobre os meridionais, essa visão que se cristaliza pouco a pouco em vários autores e deságua no nazismo, está contida no Jung. Então ele não tem palavras para condenar o nazismo. Eu lembro de um único texto que ele faz a análise do nazismo, chamado Wotan. Wotan, vocês sabem, é um deus da mitologia nórdica. E naquele texto, e eu li várias vezes, ele vai dizer que há uma emergência de forças do inconsciente e de deuses antigos que brotaram novamente. Se você lê no contexto que eu estou colocando para vocês, isso não passa de uma justificativa para o nazismo. Percebe? Trechos do livro aqui, onde ele se pretende fundador de igreja e profeta, leva a crer que se a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, provavelmente a psicologia analítica teria se tornado uma igreja, com muitos fiéis. Então, é importante eu estou dizendo isso para vocês, porque por exemplo, quando eu li o livro do Thomas Mann é o grande contraponto a Jung e a Nietzsche. Né? Thomas Mann é o grande alemão. É o homem da integridade moral que redime a Alemanha. Nesse nível eu diria que é. O Thomas Mann escreveu o Dr. Fausto como uma grande denúncia dessa loucura toda, dessa percepção falsa de que o mal pode ser um elemento criador do bem. O mal só pode criar o mal. É por isso que no Dr. Fausto, do Thomas Mann, o Adam Leverkuhn, quando faz a sua confissão, na verdade não é uma confissão, é um relato. Ele simplesmente sai de cena. Vai para a danação. O que é que nós temos no Fausto, no Fausto do Goethe? Fausto é resgatado por Gretchen. Veja como desfecha. É oposto. Thomas Mann coloca as coisas nos devidos termos. Os personagens dele, você deve lembrar, por exemplo, que o Adam Leverkuhn é filho de Lubeck, a cidade medieval. Tá certo? O pai dele era pastor. Ele lê na infância uma Bíblia escrita em couro de porco. E todos os detalhes que ele vai colocando, a questão da música que nós discutimos aqui, né? É seríssima nisso, por quê? Porque a música é o triunfo do espírito humano contra Deus. A arte. Por isso que o esteticismo é a matriz disso aqui. E por isso que o próprio Jung usa o método esteticista, que é pintar, é compor, ou escrever, ou mesmo
fazer música como um instrumento de prospecção do inconsciente. É isso que ele coloca nesses termos. Porque a arte é o substituto de Deus. É onde a criatura pode suplantar o Criador, especialmente na música. A música, o cosmo dos sons, como diria o Thomas Mann. Então, a gente tem que entender que se o Jung não entrou no oba-oba nazista, e não entrou de fato, não há testemunhos disso, e se houve texto em que ele fez apologia, não chegaram para mim, pelo menos, mas esse texto Wotan chegou. E esse texto Wotan, ele é uma justificativa psicológica, se quisermos colocar nos termos dele, para a emergência do nazismo. E ele escreveu em 1936. Os grandes acontecimentos estavam por vir ainda. Mas já estava claro. Em contraponto ao que nós temos, o Thomas Mann, em 1929, ganhou o prêmio Nobel, faz duas coisas absolutamente inusitadas. Faz um discurso contra o nazismo e vai a Roma beijar o anel do Pacelli. Isso para um homem que veio de família protestante não é pouco. Nada pouco. O Papa recebeu ele em Roma e ele beijou o anel do Papa. E vários momentos da literatura do Thomas Mann, ele diz que a Igreja Católica precisa salvar o mundo. Ele tinha essa visão, é uma visão muito interessante que é do próprio Thomas Mann, que estava longe do Jung. Qual era a relação do Jung com a Igreja Católica? Nenhuma. Exceto que, certa vez ele foi da Suíça até Roma, de bicicleta. É uma passagem que ele conta nas memórias. O que aconteceu? Ele chegou nos portões de Roma, mas não teve coragem de entrar na cidade, foi embora. Isso mostra a barreira que impedia ele de chegar lá. Então a gente tem essa complexa personalidade que foi o Jung, só pode ser percebida dentro dessa tradição esteticista. O esteticismo alemão, com o seu grande teórico, que é o Goethe, vindo depois no seu segundo grande momento, que é o Nietzsche, e que vai basicamente tomar conta da primeira metade do século XX. E é nesse caldo da cultura que emerge o nazismo. Simples assim. Quer dizer, nada simples. Mas a gente vê que é uma trajetória nítida. Se tivéssemos que fazer linhas pontilhadas para mostrar como seria a curva do tempo, ficaria fácil de fazer. Então, eu quero dizer para vocês que a leitura do livro Vermelho surpreende e causa uma certa apreensão se você não estiver preparado para ler. Porque aqui está o mapa do caminho para compreender não só a obra do Jung, para compreender a loucura do século XX. Para compreender por que essas coisas aconteceram. A gente tem que entender que o Jung não era uma manifestação isolada. Não é? Ele era um sujeito que carregava uma tradição. E mais, como era um psicólogo, um psiquiatra, um médico, e com a queda para a filosofia que ele tinha, por que o Jung não repetiu o Thomas Mann? Por que ele não se indignou com os nazistas? Por que ele não fez um panfleto antinazista? Ele não podia fazer. Está aqui, está explicado nesse livro. Não podia fazer porque ele achava que aquilo tudo era a manifestação do novo Deus que emergiu. O Deus Mefisto, ou Deus Zaratustra, ou Deus Espírito da Profundeza, seja lá como queira chamar. É o mesmo. É a mesma figura infernal. Então, para ele, aquilo era uma força da natureza. E aquilo devia ser como é, porque eram os tempos. Ele tinha uma teoria, a teoria dos anos platônicos. Todo mundo sabe o que é o ano platônico, não é? Aqui, a expressão significa o seguinte: é o período de 2000 anos que se dá a precessão dos equinócios de primavera. Então, o ano platônico dura 2000 anos. Então, a era de peixes é o ano platônico. Não é? E o que é que ele pensava? A era de peixes tem um símbolo. É um peixe que está assim e outro que está em contrário, assado. Não é? Aí ele fala, primeiro milênio de Cristo. Segundo milênio de Anticristo. E nós estávamos chegando
Há outro ano platônico na virada do século XX. A Era de Aquário. Todo mundo já ouviu falar nisso. Ele é o grande teórico da Era de Aquário. E isso tem um sentido específico. Ele tem uma significação astronômica, essa questão de mudança do ano platônico, e a mudança do símbolo. Qual é o símbolo da Era de Aquário? É uma mulher com um cântaro derramando água. Então você tem aí uma figura humanizada, com a forma de útero, quer dizer, 2 símbolos femininos, e a própria água também é feminina. São 3 símbolos femininos. Então, por isso que o Jung, curiosamente, quando o Papa, em 1950, decretou a Assunção de Maria, até então, a igreja aceitava isso, mas não era um dogma. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui para o meu amigo teólogo aqui, mas o que ele vai dizer? Que em 1950 ele aplaudiu vigorosamente o fato do Papa ter decretado a Assunção de Maria para o corpo e alma, vamos dizer assim. Virou um dogma da Igreja Católica. Exatamente porque era consistente com a ideia que ele tinha da nova Era de Aquário. Então a gente está aí diante daquilo que formou boa base da cultura pop do século XX. Era de Aquário, quem viu aqui a peça Ré, está lá. O que é Era de Aquário? É aquilo lá. Tá certo? Essa visão de que o mal, embora seja mal, tem uma fração, um elemento benigno. É ele que dá a dinâmica da história. Eu gostaria de abrir para discutir um pouco com vocês, senão eu fico só falando aqui. O que essencialmente eu queria expor, falei com vocês, eu queria discutir agora, para quem tiver perguntas. Eu tenho muita curiosidade, você comentou bastante do Jung, do livro vermelho, etc. Eu não li, mas o que eu conheço muito do Jung é a questão da sombra. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa questão, eu acho que faz muito sentido em termos de ser humano. Né? A questão de você trabalhar com a sua sombra, ou você saber lidar com a sua sombra, etc, etc. E eu acho que nisso ele foi magnífico, quando ele traz esse elemento. Agora, primeiro assim, eu não consigo ver, como eu não conheço muito a obra, eu não consigo, a obra, esse livro vermelho que você está falando, eu não consigo ver a relação dessa sombra, nem sei se existe, com o livro vermelho. A sombra é uma categoria que ele desenvolveu. Ele definiu como sendo assim. E o que significa? Cada um de nós tem um elemento sombrio. E esse elemento sombrio, você às vezes vive diretamente, às vezes vive de forma projetada. Tá certo? Frequenta o mecanismo de projeção no casal. Aquilo que é sombrio do homem, a mulher vive, e vice-versa. Aqueles casos típicos, a mulher que casou com um homem que é bêbado. Aí ele fica viúva e casa com outro bêbado. Fica viúva e casa com outro bêbado. Acontece. Ela precisa do bêbado do lado dela, da sua sombra. Percebe? Então, mas a sombra ela não é só pessoal, há também uma sombra coletiva. Por exemplo, qual é a sombra do cristianismo? Ele mesmo disse, é o diabo, Mefisto. Ou, qual é a sombra do si mesmo? Aí você tem várias manifestações. Então, o que ele tem, como ele faz essa departamentalização da psique em vários pedaços, que é a manifestação esquizofrênica por excelência, como eu disse para vocês, não é a manifestação de uma pessoa normal, nós temos dificuldade de enxergar isso. Agora, o valor heurístico disso é que ele pode explicar certos mecanismos de projeção. Tem situações que a gente vê que o mal opera de uma maneira muito direta, muito personificada. Nós tivemos vários exemplos aqui recentemente. Por exemplo, o garoto que matou a família lá dos policiais. É uma loucura aquilo. Como é que um garoto de 13 anos é capaz de um mal daquele tamanho? Só é capaz se tiver um elemento dinâmico explicador disso, uma sombra que o absorveu, ou um elemento demoníaco. Tá certo? Ainda hoje soube de outro caso parecido do cara que matou a família porque estava pobre, que não sei o que, não sei o que. A tragédia da tragédia. Tem um elemento associado a isso. Então, você tem a coisa que é pessoal e a coisa tem o plano coletivo. O Jung foi muito brilhante quando ele analisou as projeções no tempo de guerra, né? Então, por exemplo, os franceses contra os alemães. Tudo aquilo que era negativo que os franceses tinham, vinha nos alemães, e vice-versa. E servia de justificativa para extermínio esse.
É assim. Então eu acho que essa contribuição do Jung é valiosa como mecanismo de compreensão de certos comportamentos, não só pessoais ou individuais, como também comportamentos coletivos, no caso de guerra. Eu queria fazer mais uma pergunta. Você leu primeiro toda a obra, depois você leu o livro vermelho? Não, eu só li o livro vermelho agora. Então, primeiro você leu toda a obra, Sim. Depois... Você acha que se você tivesse lido ao contrário, faria diferença para você? Não, porque para eu compreender esse livro, eu tive que ler o Goethe e o Nietzsche. Sem ler Goethe e Nietzsche, você não compreende isso aqui. Tá. Porque ele imita o Nietzsche aqui, ele copia os temas, ele dá ênfase àquilo lá. Não, mas a pergunta dela não é essa. Não, a pergunta dela é. Você lendo o livro vermelho, você compreenderia o livro vermelho? Não, o livro vermelho isolado é muito difícil de compreensão. Eu quero dizer que só se compreende o livro vermelho no contexto cultural em que ele foi produzido. E esse contexto cultural pressupõe o contexto de todo o esteticismo alemão. Inclusive, sobretudo, Goethe. Inclusive, sobretudo, Nietzsche. Essas duas figuras de proa. Mas não só. Schiller, Hölderlin, Lenz, todos. Todos formam aquela coisa. Eu digo que a raiz anterior, tem que eu voltar atrás, é essa união entre o pietismo e o neoplatonismo, que em algum momento aconteceu. Isso é um fato histórico. Só que eu não consegui, na literatura, descobrir como isso se deu. Como é que um pastor luterano pietista virou neoplatônico. E isso aconteceu. Como é que um escritor pietista virou, um filósofo pietista virou? Não sei. Abraçaram o neoplatonismo. E o neoplatonismo é uma expressão genérica, mas eu estou usando aqui no sentido mais específico. É essa visão que é pagã e é anticristã. Essa visão que coloca o mal como elemento dinâmico da história. Esse é o ponto. Então, de algum momento, a elite alemã, e não só, mas na Alemanha isso virou uma cultura nacional. Só pegar as grandes obras alemãs, você vai ter em relevo o quê? O mito fáustico. Inclusive no Thomas Mann. O livro da Montanha Mágica é um mito fáustico. Sem contar o Dr. Fausto. Então, as grandes obras estão, vamos assim, chapadas com essa temática. Então, essa relação do neoplatonismo, do pietismo, formando essa figura sombria do cristianismo, que é dar uma força ao mal, você não consegue perceber por aqui. Aqui diz isso, mas a coisa fica solta. Você só consegue compreender se ler esses grandes autores. Então o nazismo, digamos assim, para entender aqui, foi o coroamento, digamos assim, até numa fase que veio com Kant, Fausto, Goethe, né, Nietzsche, Jung já um pouco antes. Então o nazismo seria o coroamento, não digo coroamento, foi a expressão máxima de uma fase que teve a nível local. Aí teve a Segunda Guerra, explodiu tudo, e aparentemente, o que eu tenho impressão comigo é o seguinte: aparentemente o nazismo, ele não acabou, ele baixou. O mal não morreu. Não acabou, e eu acho que ele pode, ele quer e talvez tenha muita força para voltar novamente a nível mundial. Né? Adão, excelente a tua colocação, veja só. O risco, né? Por que você acha que eu estou tão interessado nesse assunto? Por que eu estou aqui? Eu estou celebrando uma efeméride aqui. Qual é a efeméride? A data de 1913. Uma data muito importante. Sobretudo para a literatura junguiana. Por que é importante? O Jung teve 2 sonhos que confirmou que ele era um profeta para ele mesmo. Ele estava viajando para a cidade do interior da Alemanha, num trem, e sonhou que, em dezembro de 1913, em que uma maré de sangue subia da Europa e chegava até o pé dos Alpes, e aí refluía. Sonhou 2 vezes, numa semana seguida da outra. 1913. Então, e logo em seguida nós tivemos a guerra e o desastre que foi. Nossa geração aqui, não tem ainda a dimensão do que foi a tragédia da Primeira Guerra Mundial para essa gente que viveu como o próprio Jung. Foi um horror. Um horror. Toda a juventude morreu. Eu li agora o romance do Jürgen, Tempestade de Arte,
onde ele descreve, ele era combatente, foi combatente na Primeira Guerra Mundial, foi combatente na Segunda Guerra Mundial, dentro das trincheiras, mostrando a loucura que era. E o desvalor da vida do inimigo era exatamente igual ao desvalor da própria vida. As pessoas não se importavam em morrer. Sabe? Então você tinha tudo tomado pelo mal. O que nós temos é isso. Aí eu posso falar agora de algumas impressões que eu tenho. Quer dizer, o nazismo é a manifestação política acabada desse processo. O máximo da sua representação política. Não se esgotou. Por quê? Porque o mal não se esgotava no nazismo. O nazismo é apenas uma dimensão saliente, que ganhou mais relevo porque teve os elementos alucinados dos fornos crematórios, da matança dos judeus e por aí afora. Mas ele estava presente exatamente igual no comunismo. Estava presente também no progressismo dos Estados Unidos, na arrogância americana. Os americanos jogaram 2 bombas atômicas no Japão sem necessidade. Não podemos esquecer disso. Sem necessidade. Assim, se você é pacífico, você deve ter assistido. Essa é uma versão benigna. Bom, mas voltamos ao ponto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Houve uma catarse na Segunda Guerra Mundial. Aquela catarse provocou um relaxamento. E nós tivemos 30 anos de relativa paz no mundo. Depois a coisa começou a esquentar. Quase tivemos uma guerra mundial do confronto com a União Soviética, mas não foi para frente. E nós chegamos ao século XXI com elementos de agudização de tensões que nós não tínhamos dos anos 50 e dos anos 60. Agora nós temos. E nós temos mais um agravante. Uma coisa equivalente ao que houve nos anos 30. A disseminação de potências médias recém-armadas, com grande poder de fogo. E aqui eu me refiro especificamente à Índia, China, mesmo o Brasil está nessa, mas o Brasil é menos. A China lançou 10 submarinos nucleares de uma única vez no ano passado. Quer dizer, submarinos nucleares são armas de ataque, não são armas de defesa. E são armas devastadoras. E isso mostra que há uma tensão no ar que ninguém sabe onde vai dar. A gente está vendo esse conflito da Síria. A Rússia disse que não vai deixar, mandou uma esquadra para lá. Se por acaso, quer dizer, como é que começou a Primeira Guerra Mundial? Ninguém previu, ninguém desejou, ninguém queria. E de repente, por um acontecimento fortuito, todo mundo botou o dedo no gatilho e saiu atirando. Então, nós não estamos livres disso. Porque as pessoas que estão no comando dessas coisas, que fazem o processo andar, são da mesma dimensão psicológica daqueles que viveram em 1913, 14. Não tem muita diferença. Não há um aprimoramento moral de lá para cá. Muito ao contrário. Se o século XX fez algo de desgraçado nessa vida, foi uma deteriorização geral da moralidade do mundo. Sobretudo com a regressão do cristianismo. Eu vou discordar. Eu não concordo com você. A gente... eu não queria entrar nesse debate porque marido e mulher é um problema, né? Mas a gente está num mundo globalizado, nós estamos com alta tecnologia, todo mundo tem informação, as pessoas têm acesso à informação. Existe a parte imoral? Existe. Mas existe também acesso às coisas boas. Todo mundo tem acesso às coisas boas. O caminho do bem está aqui, o caminho do mal está aqui. São escolhas. Então, eu vou fazer, na verdade, eu só quero entrar no meu... Eu vou fazer no meu código que você falou, eu falei, pior ainda. Não é verdade. A tecnologia potencia o mal. Não sei se potencia não, mas pior ainda, você tem acesso a mais informações, você tem acesso a mais ver coisas boas e... Mas é que as coisas boas, elas não são apreensíveis Elas não são por si sós. Elas não, as coisas boas, ou melhor dizendo, a pessoa boa, ela é resultado de uma pedagogia, de um ensinamento, de um processo. Então, o que se perdeu no século XX foi esse processo, essa pedagogia, que em grande parte era feita pela igreja, mas não só.
pelas escolas. Então o que nós temos hoje? Quando a gente fala de revolução gramsciana, que é no Brasil, mas é no mundo também, o que nós estamos dizendo? Nós estamos falando do descenso moral. O que é que pretende a escola de Frankfurt? O que é que pretende a revolução gramsciana? É reduzir a moralidade a nada. Sobretudo, reduzir a moralidade cristã a nada. Então, eu diria, aí a percepção absolutamente subjetiva minha. Eu diria que os perigos hoje são maiores do que aqueles que foram vividos em 1913. É claro que, como é que eu vejo a Primeira Guerra Mundial? É uma colheita, né, de um processo que começa na Renascença e na Reforma. Então, na verdade, a catarse de todos os pecados europeus é feita na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também. Tá certo? Agora, só uma coisa, hoje em dia os historiadores têm um sujeito que chama David P. Goldman, que ele não chama mais Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele chama a Segunda Guerra dos 30 anos. A Segunda Guerra dos 30 anos. Porque A Guerra dos 30 anos proporcional que fez, né, foi uma alucinação da Alemanha contra os... contra a França. É uma referência à Primeira Guerra dos 30 anos, que aconteceu no início do século XIX. E é um período semelhante. Que durou 30 anos, a guerra entre a França e a Alemanha, entrou a Espanha, entrou a Itália, mas não entrou a Inglaterra. A Inglaterra ficou isolada. E ao mesmo tempo é uma referência porque aquilo devastou o coração da Europa. Né? As duas guerras de 30 anos devastaram. Porque, mas só uma coisa, esse conceito de Segunda Guerra dos 30 anos, ela explica que, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra, elas fazem parte de um bloco só, entendeu? E isso talvez, por exemplo, muda um pouco a visão que ele apresentou e que você também apresenta, de que o nazismo seria o coroamento dessa linha retilínea que você está explicando aqui a partir do Renascimento até em diante. Na verdade, o que você tem, o problema não é só o nazismo. O nazismo é só uma parte disso. O problema são as ideologias políticas totalitárias. E aí sim, você pode colocar o nazismo, o liberalismo secular, que eu acho que é o progressismo. É o progressismo. É o termo mais exato que o progressismo, porque o progresso per si não é uma coisa ruim. Não, mas o progressismo, sim, nesses termos... Mas é liberalismo secular, né? Eu acho que é um termo mais técnico. E aí eu acho o seguinte, que o coroamento dessa história toda não é o nazismo. É claro que o nazismo é terrível, não estou querendo... Mas o coroamento disso tudo é o comunismo. O comunismo é o herdeiro de todos os males? Não, é a sua. E está vivo. E está vivo e atuando. O comunismo é a pior de todos. Até que o que acontece é o seguinte hoje em dia. Hoje em dia todo mundo critica o nazismo e ninguém tem coragem. Eu acho que ninguém aqui vai chegar e falar assim, tem orgulho de ser nazista, mas todo mundo tem orgulho de dizer que é comunista. Ou socialista, que é como eles gostam de dizer. Bate no peito e fala, eu sou socialista. Pois é, para nós é a mesma coisa, para esses caras não, há uma gradação. Não, e também para eles tem uma gradação de estágios, mas o comunismo é pior do que o nazismo, pior do que o liberalismo secular, porque você falou em forno crematório, lembre-se que tem os gulags, que são verdadeiros continentes de pessoas que foram pegas alheio ali, estava andando na rua e era considerado parasita do Estado, e pronto, acabou. E mais, às vezes era pego porque tinha um agente da polícia... Dedo duro. Fingerman. Dedurar porque ganhava em cima da deduragem. Produção. Quantas pessoas você mandou pro gulag? Tanto. Então você vai ganhar tantos copetes. Entendeu? Exatamente. A maldade. Então, porque no fundo... Só cortar a alimentação e matar todo mundo. Exatamente. Não, além de outras coisas, né? Por exemplo... Se ele for, né? Não, estou falando do gulag, né? Que é um regime de trabalho escravo. Mas outras coisas, por exemplo, além da questão de alimentação, você tem a China, que ela simplesmente acabou com a ecologia do país. Em 1959, houve uma grande fome na China porque mudaram o processo produtivo. A população decresceu. Foi um horror. E tudo isso em função da ideologia, a cegueira, o mal. Então, o que nós estamos tratando aí, esse mal que o esteticismo apresenta como sendo um motor da história e como uma coisa positiva, aquilo que faz as coisas andarem para frente, síntese, a tese é a antítese, fazendo a síntese, é na verdade o mal ele mesmo. E é por isso que eu sempre faço a exaltação da obra do Thomas Mann, porque foi o único autor, ele estava no coração do processo, que teve a integridade moral de mostrar as coisas como eram. Por isso que a obra dele é máxima. Por isso que tem que ser resgatado, tem que ser divulgado, tem que ser compreendido.
Eu diria que o Thomas Mann é uma antípoda do Nietzsche, mas é também uma antípoda do Jung. Mas qual o risco hoje? Qual o risco hoje? Voltando para a pergunta, porque eu quero saber o risco hoje. O risco de quê? De conflito mundial? Hoje. Aonde? É alto. Eu acho que o risco é alto e pode acontecer por circunstâncias banais. Por isso que eu resgatei aqui a ideia de que a Primeira Guerra Mundial eclodiu de uma causa absolutamente secundária. O assassinato de um príncipe. Tá certo? Então, que poderia ter sido absorvido sem conflito. Por que deu a guerra? Foi por causa do assassinato? É claro que não. Estava todo mundo dentro do gatilho. Mas ninguém previu, nenhum analista previu, ninguém queria, os governantes não queriam. Havia também uma série de rivalidades. Na Inglaterra estava em processo de desarmamento, o próprio Churchill, que era o primeiro almirante lá do almirantado, estava conduzindo um processo de desarmamento. Vejam vocês. E de repente, bluft, foi o maior morticínio até então. Então eu diria para vocês o seguinte, os riscos existenciais hoje são demasiados. Por uma série de motivos, e eu sublinho ao contrário da minha querida Miriam, acho que o que nós temos de progresso desde então é progresso técnico. Mas o progresso técnico não é progresso moral. As inquietações que estão tendo, essas inquietações da juventude, é uma inquietação. Eles não sabem nem por que estão acontecendo. Mas é uma manifestação do mal, não do bem. Não é, as pessoas não sabem, elas não sabem. Não sabem, são inconscientes. Sim, elas são inconscientes, mas a sua ação no mundo é maléfica. São inconscientes, vírgula, porque na verdade elas são... Não, elas são direcionadas. São manipuladas. Elas não sabem por que vão. Mas os líderes sabem. Os black box talvez não saibam, mas as pessoas que manipulam os black box sabem. Mas o que é importante? É mostrar que o nosso risco existencial hoje é exatamente o mesmo, ou pior, do que em 1913. Por causa desse motivo, porque eu considero que a técnica, que é benéfica, por exemplo, para a saúde, que é benéfica para os transportes, benéfica para as comunicações, tal, ela também é extremamente eficiente para fazer instrumentos letais, armas. Não, e mais, ela é eficiente como mecanismo de propagação de ideias malignas. A Revolução Gramsciana não seria o que é se não fosse o rádio, a TV, não seria o que é. Esse processo de comunicação de massa tem sido usado de uma maneira muito nefasta, muito ruim. Então, o que eu estou dizendo é que de 1913 para nós, hoje, 100 anos depois, não houve progresso moral. Eu diria que houve um descenso moral. E isso é o que torna as coisas ainda mais perigosas. Mas então, Nivaldo, por isso que Não, essa... deixa ela falar ali. Desculpa, não. Desculpa. A Segunda Guerra Mundial não tinha tanta comunicação como hoje e teve o que teve. Tentar para imaginar o que seria hoje. Mas o problema não, mas a primeira, primeiro que o que eu acho que toda essa história de guerra, essas coisas, a primeira coisa é o dinheiro. Querendo vender armas é a primeira coisa que acontece. Nós não podemos reduzir essa visão argentária. Isso é um aspecto, isso aí não é o aspecto mais relevante. O mais importante, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, mesmo na Primeira, o mais importante era o triunfo do Estado Nacional. O triunfo da nacionalidade. Mas hoje, a Alemanha entrou na guerra para mostrar que era sim, mas o gênero da raça. Eu não sou a favor dos muçulmanos ou da teoria muçulmana, certo? Porém, assim, hoje o americano quer impor certas coisas no mundo totalitário. E se você for pensar, vamos dizer, bem a fundo, por que ir a favor dos americanos e não a favor do pessoal, vamos dizer, muçulmano? Não se explica isso. A questão muçulmana ela é a parte, mas ela é integrante dessa discussão. É uma discussão à parte, por quê? Porque o mundo muçulmano margeia o mundo ocidental. Mas eles são muito fortes, populosos. Estão agindo. Que faz uma lavagem cerebral, que você automaticamente já acorda pensando que é contra. Né? Mas para entender a mente muçulmana, a gente precisa entender as forças que estão agindo hoje em escala planetária. Então, por exemplo, qual é a história muçulmana? De onde vem Maomé? O que é que ele legou? Maomé fundou uma seita cristã contra o cristianismo. Militantemente. A grande heresia cristã é a heresia muçulmana. Desde o século VII. Então,
O que nós estamos vendo hoje, isso é uma parte do processo que nós estamos vivendo, é uma agudização do conflito com o mundo muçulmano, como parte da agudização dos conflitos em geral, das ideologias, desse descenso moral, digamos assim, desse desvalor à vida, ou o que o Papa chamou de cultura de morte. O que é cultura de morte? É muita coisa, inclusive isso. Então o que nós temos no mundo muçulmano é que a cultura de morte é a cultura viva deles. Matar para eles é banal. É banal. Isso vale para qualquer, mesmo esse tipo, os turcos, são os muçulmanos mais light. Quer dizer, na hora que a coisa se discute nesses termos, eles assumem a postura de um radical. Eu estou para conhecer muçulmano não radical. Você conhece algum, Martim? Eu? Não. Também não. Então, mas o que é importante a gente ver é o seguinte, que a questão muçulmana, ela é parte da equação dos problemas atuais. E a religião muçulmana, ela tem que ser entendida como um estandarte do mal também. A partir do símbolo. Por exemplo, qual é o símbolo do Islã? É a lua e a estrela. São símbolos. O que é aquela lua? A estrela é a estrela Vênus. Não é? Satã. Satã. E a lua sempre foi um símbolo da terra, um símbolo ligado a elementos demoníacos. Então, o simbolismo muçulmano é profundamente satânico, desde a origem. E a sua ação sempre foi anticristã, desde a origem. E o objetivo é instaurar um califado mundial, destruindo o que sobrar do cristianismo. Não é por acaso que nesse momento agora, exatamente agora, cristãos estão sendo mortos no Oriente Médio por serem cristãos. Que é todo o problema da questão da Guerra da Síria. A Guerra da Síria não é uma questão de arma química, é uma questão de que Assad é a única, por incrível que pareça, o Assad é a única força capaz de proteger os cristãos. É a única força de proteger os cristãos que estão ali na Síria e no Oriente Médio. Porque no Egito, os cristãos coptas são massacrados diariamente. Mortos na rua. E o senhor Barack Hussein Obama, né, ele é o irmão dele, o irmãozinho dele é da turma da Irmandade Muçulmana, entendeu? Mas aí que entra a questão, o perigo que eu imagino. O campeão do Ocidente, que deveria ser os Estados Unidos, eu acho que ele mudou de lado. Não, mas aí, temos que compreender a sociedade americana. Que a sociedade americana está dividida hoje, está cindida. Uma parte é Obama, a outra parte é o seu oposto. Eu acho que é mais, uma parte é Partido Democrata. Porque Obama representa isso. O Obama é um puppet ali. Sim, é Partido Democrata. Concordo com você. E a outra parte é o oposto disso, que está em torno do Tea Party, está em torno das forças conservadoras. A grande graça é que os conservadores estão ativos lá. E são capazes de fazer um novo presidente, e são capazes de enfrentar as loucuras políticas do dia a dia com Obama e o Partido Democrata no poder. Então o que acontece? Se a América tem Obama como presidente, tem também uma boa metade, o Senado, a Câmara está na mão dos conservadores. Então. Pelosi, né? Hã? A Pelosi é democrata. A Câmara é democrata. Não, o Senado é conservador. A maioria da Câmara. A maioria do Senado é republicana. Então, as exceções para as Pelosi não chama. Isso, E isso é importante por quê? Porque faz um check and balance. Você tem um elemento de freio que nós não temos no Brasil. Hoje o Brasil está na mão só 100% de revolucionários. Quem não é revolucionário mais à esquerda é um pouquinho mais à esquerda. Tá certo? Então, os nossos revolucionários são todos à direita. Meu Deus. Não. A sombra aí, olha a sombra aí. Os revolucionários são direitos tão ruins como esses esquerdas que estão aí. Pelo amor de Deus. Mas o mal é banal. É isso mesmo. Não, mas vamos falar sério. Então, mas o que nós, por exemplo, nós estamos vivendo na política interna brasileira um momento importante. Esse descenso no Brasil tem vindo desde o governo militar, um mergulho. A cada ano que passa a gente vai descendo na escala. Qual é o limite? Eu não sei qual é o limite, mas o limite e está próximo, é a possibilidade de se instaurar aqui uma
sociedade totalitária. Por exemplo, se o PT ganhar o governo de São Paulo, praticamente acaba a chance de ter alternância no poder nos próximos 70 anos. Você viu o Roda Viva ontem? Não vi. Foi aquele jornalista que faz o livro 1822, Laurentino. E ele fez esse comentário, fizeram uma pergunta para ele, né? Depois de tanta pesquisa, de tanto estudo, como é que ele via o que aconteceu lá, porque ele disse que nada mudou. É o que acontece hoje. Então ele falou que, infelizmente, nós continuamos igual, sozinhos. Porque na época que mudou a monarquia para a república, os coronéis, para eles não aconteceu nada. Não mudou nada. No interior não mudou nada. A situação para ele, como agora, né? Não adianta para o governo, CPT, PMDB, PSDB, não muda nada para aqueles que fazem parte da Coviola. E a facilidade com que eles mudaram. Permaneceu o povo inculto, né? O escravo, que foi o último país da América do Sul a terminar com a escravidão. E também não integrar os escravos nem da cultura. Quer dizer, a mesma coisa continua agora. Não mudamos nada. Mas nós temos uma diferença fundamental hoje em relação a 100 anos atrás, que foi por essa época que teve a libertação dos escravos e a proclamação da República. Pouco antes. Né? Qual é a diferença fundamental? Na virada do século XIX, um homem, uma mulher poderiam fazer a sua vida prescindindo do Estado, ignorando o Estado, sem ter relações com o Estado. Hoje, você tem um problema muito sério. Se você é um burguês, um grande empresário, você depende do Estado para poder continuar sendo um grande empresário. Porque você precisa de crédito, você precisa de apoios, você precisa de reserva de mercado, de regulamentos e etc. Precisa de câmbio, ou seja, o Estado viabiliza as grandes corporações. Nos últimos anos a gente teve aí essa política de criar os grandes campeões, de fazer com que empresas se tornassem players em escala mundial. Foi isso que houve. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que é importante é que essa gente, bem ou mal, é cliente do Estado e depende dele. Por outro lado, a gente tem a classe média, a burguesia comercial sendo dizimada. Está sendo dizimada hoje. E a gente tem que, a classe média assalariada, ela é basicamente ou é funcionária pública ou tem alguma relação com o Estado. E quem não é nada disso são os titulares de bolsas. E todos eles se encontram aos 60 anos no sistema de previdência pública. Percebe? Todo mundo se aposenta. É aposentadoria estatal. Então, quer dizer o seguinte, em 1900 ninguém dependia do Estado, ou pouco dependia do Estado. Hoje praticamente 100% da população depende do Estado. Isso é dramático. Depende ou é refém? Refém não depende. Depende. É atrarado. Se você não controla a economia, você acaba sendo um escravo político. Esse é o ponto. Na hora que você faz a junção do poder político com o poder econômico, que é o que está acontecendo no Brasil, que é o modelo fascista que foi posto aqui, a chance de você criar uma sociedade totalitária cresce dramaticamente. Já está numa sociedade. Eu acho que piorou, não melhorou nada. Então, hoje não dá para viver se não for a sombra do Estado. Não sei se é a sombra de volta, você fica refém. Fica refém, é a sombra. Se você não tiver de bem com o poder político, você está out. Mas não é refém, na verdade, você quer ser vítima. Você não tem escolha. Não, você vai pra luta. Senta você na cadeira de um chefe, né? Você vê. E você tem que tomar uma decisão. Você... Eu estou falando que é o seguinte, quando as pessoas não têm essa benesse do Estado, elas vão para a rua pedir a benesse do Estado, deve estar acontecendo agora. Não, isso as manifestações são isso. O que eu estou colocando é o seguinte, isso para o populacho faz um sentido, que o cara tem uma premência fisiológica de fome, então tanto faz de onde vem o prato de comida desde que venha. Mas não estou falando disso, estou falando das classes letradas, estou falando das classes empresariais, eu estou falando da gente que faz a coisa. Mas elas estão na rua pedindo mais Estado. Por exemplo, o sistema bancário brasileiro hoje. Mas o problema não é mais o Estado. A partir do momento As pessoas sabem que tem menos Estado. As pessoas falam assim, eu queria que o Estado fizesse, eu queria que o governo fizesse
fizesse uma lei, eu queria que Não, tivesse mas mais assim, lei. os passes livres, eu quero dar passagem realmente, tudo bem. Aí o governo vai lá e fala assim, a passagem vai aumentar. Só que vai aumentar o subsídio para os agricultores, sabe? Continua pagando, só que de outra forma. Só que a pessoa acha que ela tem. Que está isenta, não está As isenta. pessoas querem cada vez mais Estado e elas vão para a rua pedir mais Estado. Elas não As têm classes letradas não têm Estado. Então, sobretudo a classe letrada hoje é a classe que emula o Estado. Ela comanda e ao mesmo tempo é comandada. É simples assim. Você imagina toda a classe universitária. É? Qual passagem da cara pálida? Para os States? Vai lá para tu ver. Bom, a minha mensagem, minha gente, é que de fato a gente precisa compreender o Jung, o Nietzsche, para compreender o que está acontecendo agora. Você acha que esse livro teve, ou na verdade não é, você sabe se esse livro teve algum impacto, voltando para o Jung, na verdade, para ser um pouco, nas sociedades indianas, as pessoas... Sim, está todo mundo lendo. Mas as pessoas não estão comentando, eu não vi resenhas. É isso que eu queria saber. Eu não vi resenhas. O único cara que deu a cara para bater fui eu. Eu que fiz a resenha. Tá certo? Por que eu fiz? Porque eu me senti obrigado. Seria... Mas ninguém, nada assim? Ninguém resenhou esse livro. É como se ele não existisse. Não tem na mídia. Eu busquei, não tem. Não, eu não li o livro, mas pelo que você falou, chega a ser decepcionante para quem conhece a obra do Jung, não é isso? Mas é obrigatória a leitura. Mas é primeiro ler isso e os outros, ou começar pelos outros? Não dá para começar por esse aqui, tem que começar pelos outros. Dele. Isso aqui é de uma densidade e é um livro muito marcado. É um livro... porque esse aqui é a edição não gráfica, vamos dizer assim. Tem uma edição com as mandalas que ele pintou, né? Que é uma edição luxuosa, né? O grande nós vimos na pintura, né? Tem lá. Tem lá. Caro para burro, não sei. Cara, são 800 pau, eu acho. Quanto? Esse livro, qual que é a origem dele? Como que ele foi escrito? Então, o que acontecia? O Dr. Jung, a partir de 1913 até 1930, com variados momentos aí, ele passava o dia atendendo pacientes, cuidando dos negócios da sua casa, e à noite, a noite era a noite do espírito das profundezas. Ele sentava no escritório dele, se isolava, e ele escrevia, falava sozinho, meditava, fazia de tudo. Mas o fato é que esse livro é produto desses escritos noturnos do Jung. É isso que eu queria entender. Entendeu? Era assim que funcionava, era bem transe que ele escrevia. Então, exatamente. Pelo que você fala aí, parece realmente fruto de um transe e de algo que ele não controlava na hora que ele estava escrevendo. Porque Mas é aí que é o problema. Se o Jung não fosse esquizofrênico, ele teria controlado. O problema é que aí é uma mente esquizofrênica. Uma mente esquizofrênica treinada na cultura do mal, que é a cultura do esteticismo, e disposta a cultuar o mal. Então, esse é o drama. Tá. Eu digo isso com toda a minha honestidade. Eu gostaria de estar dizendo o contrário, mas é assim que eu vejo. O Jung não poderia ter feito, como o Thomas Mann fez, poderia ter dado uma trava moral a esse aqui, e não deu. E não há loucura que justifique isso. Tá. Então, para você, qual que é o resumo do Jung? O resumo do Jung é que ele é um produto dos tempos, ele é o ápice do esteticismo, é o grande herdeiro do Nietzsche e do Goethe, e que ele tem uma enorme parcela não diria de responsabilidade, mas como ele foi uma figura de proa, ele poderia ter sido um ator muito relevante para tentar conter o mal que vicejou no seu tempo, e não fez. Ele se omitiu, é isso que você entende? No mínimo ele se omitiu, mas mais que ele se omitiu. Aí que eu coloco o ponto. Ele cultuou. Lembrando que nas canções... Isso aqui é o culto ao mal. Entende o que quer dizer? Então, a falha moral do Jung é muito grave, porque não é mera omissão. Muita gente se omitiu. Mas ele cultuou, e mais, ele foi profeta, e mais. Ele achou que dali nasceria um novo Deus nasceria. Então, e a psicologia analítica dele? Então, a psicologia, como eu disse para você, a psicologia analítica, ela tem valor terapêutico.
Porque qual é a essência do método terapêutico? É a cura pela fala. Então isso é estimulado. O método em si, ele é adjacente. O que interessa é o processo. Então a psicologia analítica permite isso. Como a de Freud, como a de Adler e outros. Tá certo? Mas o essencial não é a teoria que está lá. Como teórico é fraco. O que interessa é o método. E o método, quem se cura? É o próprio paciente, pela fala. Essa é a grande descoberta de Freud. A cura pela fala. Ele continua isso. Tá certo? Então esse é o ponto. Como teoria, é fraquíssimo. Como teoria, você diz teoria? Hã? A teoria unguiana? A teoria, como teoria, é fraca. Ele era um... Você era muito favorável à teoria dele. Sim. Depois que você leu esse livro, que você passou, Sim, eu fiz o balanço geral. Percebe? eu me lembro que você falava. Eu elogiava o Jung. Só que agora a falha moral, a falha teórica ficaram de cara para mim. Entendeu? Então, por exemplo, o que eu percebo é que aquela nomenclatura pseudocientífica que ele dá não passa de nomes para explicar a sua própria loucura, ou a sua própria esquizofrenia. O Freud também. Mas o Freud não foi tão longe. O Freud pegava por outros pecados, vamos dizer assim. Era o materialismo, era a recusa a Deus, a acusação contra o judaísmo, por aí afora. Foram os pecados grandes, mas não se compara com os pecados do Jung. Entendeu? O Jung militou pelo mal, é isso que eu quero dizer. Ele fez o que o Goethe fez o que Nietzsche fez. Ele militou pelo mal, ele defendeu o mal no plano teórico, no plano espiritual, no convívio da sua casa, no método terapêutico. Ele acreditava no mal como força redentora. E não há pecado maior que isso. E esse é o drama. E esse livro diz isso. Como ele fez isso? Como ele negou o mal no método terapêutico? Não, ele não negou, ele afirmou. De que forma? Então, primeiro, ao definir a sombra. A sombra, tanto no plano pessoal como no plano coletivo, é o elemento maligno. Ele vai dizer o quê? Quem redime o homem é a sombra. É o elemento redentor. Isso se opõe à visão cristã, que quem redime é o elemento de luz, não é o elemento de sombra. É Cristo. Você percebe? Então, na hora que você diz que a redenção do homem se dá pela sombra, e aí você pega as andadas dos contos de fada, o negócio fica muito claro. Você tem lá a história de Joãozinho, e tem o irmãozinho manco que acaba, ou o sapo que vira príncipe, não sei o quê. Então ele coloca esses exemplos, são muito, muito fáticos, para mostrar que a redenção, no plano pessoal e do plano coletivo, vem pela sombra. Então, vem pela sombra ou vem por lidar com a sombra? Saber lidar com a sombra? Vem pela sombra. O que o Jung diz? Você traz a sombra para o consciente. O que é trazer a sombra para o consciente? É cultuar o mal. Não sei se cultuar. Quando eu trago a sombra para o consciente, eu consigo saber o que acontece com ela e lidar melhor com ela. É isso a proposição dele. Mas na hora que você faz o cultivo da sombra, você, na verdade, pode estar dando forças a um elemento destrutivo. Então, mas ela tem uma outra, não sei se é verdade. Só vamos botar na mesa, senão a gente vai... Ok, já está servido? Vamos lá, podemos continuar nossa conversa.